Se na tua casa era uma casa de atritos, você nunca vai conseguir resolver um problema com tranquilidade. Grande parte dos seres humanos, quiçá todos, eles têm comportamentos narcisistas. Começa agora mais um Cola Aqui. E é o seguinte, hoje o programa é muito especial. Nós vamos entender um pouco mais sobre a mente humana, sobre os comportamentos e tudo mais. Só que antes de tudo, eu preciso pedir para você curtir esse vídeo, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, seu comentário, já manda tudo que você ficar aí com dúvida ao longo do programa, conecte com a gente e compartilhe com seus amigos, seus conhecidos, que eu tenho certeza que pode ser um divisor de água na vida deles. E também tenho que falar sobre o nosso patrocinador principal, que é a Jinx Educação, uma escola especializada em educação, principalmente voltada à tecnologia. Então é muito simples, é só você escanear o QR Code aqui na tela e entrar em contato com a equipe da Jinx, que eles vão te dar um desconto especial para você aprender sobre inteligência artificial para utilizar nas suas atividades profissionais, para você aprender programação, enfim, para você se capacitar para o futuro, que o futuro é agora. E hoje eu vou ter o prazer de falar com a Keilane Coelho, que é psicanalista, e ela vai falar um pouquinho mais sobre os mistérios da mente humana. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alexandre. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui. É meu primeiro podcast, então eu só quero dizer que está sendo muito agradável, foi muito bom estar aqui, o acolhimento de vocês e vamos lá. Eu falei para quem no começo, eu falei assim, ó, se você já sentou numa mesa e bateu um papo, é isso que a gente vai fazer aqui, e temos muitas outras pessoas sentadas nessa mesa com a gente aqui acompanhando o programa. Mas antes da gente começar aqui, eu gostaria de entender não o que é psicanálise, mas o que é para você, o que representa para você a psicanálise? A psicanálise, para mim, Alexandre, ela representa tudo, porque foi nela que eu me encontrei. A proposta de Freud era a cura pela fala. E foi através da fala, do acolhimento, de eu me encontrar dentro de um set terapêutico, que muitas questões dentro de mim foram mudadas, transformadas. E aí eu faço análise, já tem 5 anos, com psicanalista, né? E isso trouxe, nossa, um avanço muito grande dentro do meu comportamento, dentro das minhas estruturas, dentro dos traumas que eu ainda vivia. E por isso que hoje, né, eu estudei psicanálise e eu atuo como psicanalista há 1 ano. E assim, na sua atuação, em qual momento você mais se encontrou? No momento que você passava como paciente ou no momento que você passa para o outro lado da mesa e começa a tratar as pessoas? E isso naturalmente faz com que você trate a si mesmo. A psicanálise, ela é um tripé. Para a gente ser psicanalista, a gente tem que conhecer teoria, a gente tem que ser analisado para poder analisar. Então, não tem como só ter teoria e não ser analisada. Quando eu falo que os dois são maravilhosos, é porque ao mesmo tempo que eu sou analisada e eu vou elaborando coisas da minha vida que eu nunca consegui, eu também me encontro no set terapêutico. Porque às vezes a história do meu cliente, ela mexe muito comigo. Tava conversando no começo aqui com as meninas que em um atendimento na semana que passou, eu atendi um rapaz que tinha terminado um relacionamento. E na hora do término, ele não conseguiu se expressar, porque uma das questões que ele vem trabalhando na terapia é exatamente isso. Ele não consegue se posicionar, ele simplesmente aceita o que o mundo traz para ele. Naquele momento, ele aceitou aquele término sem questionar e se impor. E aí eu falei para ele, eu queria que você colocasse aqui no set terapêutico o que você gostaria de ter falado para ela. E aí ele coloca ali que ela tinha sido ingrata, e eu perguntei, mas ingrata em relação a quê? E aí ele disse, é porque quando eu encontrei ela estava totalmente quebrada. E eu sustentei ela, eu cuidei dela, eu estive presente quando ela estava ali vivendo os conflitos dela. E agora que eu estou vivendo os meus conflitos, ela não conseguiu estar comigo. Então ele estava cobrando uma dívida de gratidão. Vamos dizer que sim. Só que naquele momento, Alexandre, eu me encontro. Porque eu lembro de quem? Do meu marido, que me encontrou exatamente nesse momento. E aí, dentro de mim, surge aquela gratidão de dizer, caraca,
Ele esteve comigo no momento pior da minha vida para hoje nós estarmos vivendo um momento bom de tranquilidade. Então, não tem como eu dizer que é só na minha análise ou só quando eu estou analisando. Eu acho que eu me encontro nos dois. Mas aí no momento da terapia, você influencia com que a pessoa encontre a resposta e a lógica dentro dela, ou ela também acompanha a resposta, assim, opiniões incisivas em coisas relacionadas a isso, por exemplo? Porque, assim, o que eu faço, na minha percepção, e aí quero que você expresse com um olhar técnico, né? Mas na minha opinião, assim, quando eu faço algo por você, isso diz respeito a mim e não uma obrigação posterior sua, né, em ter que retribuir no momento que eu precisar, né? Então é algo Sim. que é o amor ágape, né? Aquele amor que você, né, você entrega, né, na frente sem esperar nada em troca. Seria por esse lado? É. Nesse sentido, Alexandre, tu tá falando de uma pessoa evoluída. Hum. Tá? Porque nem todo mundo entende que quando eu estou fazendo algo por você é porque eu tenho minha autorresponsabilidade. No fundo, a gente sempre tem essa dívida emocional. Agora, quando a gente chega nesse lugar que você está, aí sim eu posso dizer que você está se doando, se entregando de uma forma consciente e de uma forma que você não venha no futuro cobrar essa dívida de ninguém. Então, isso já é um processo trabalhado dentro da terapia. E você trouxe o viés, né, bíblico, né, o amor ágape. E Jesus nos ensina sobre esse amor, né? Paulo também ensinava sobre esse amor, mas nem todo mundo consegue alcançar. Sim, mas aí quando a pessoa dá esse sinal, não chegou nesse ponto de evolução, começa a colocar a culpa na ex e tudo mais, aí você força ela a entrar numa autorreflexão ou dá alguns pontos mais óbvios, mais claros para ela entender isso e essa lei, vamos se dizer que uma lei universal. Sim. A psicanálise, ela faz com que você se encontre dentro de si. Então, o psicanalista, ele está muito mais ali para sustentar e fazer pequenas intervenções, né? Claro que a gente traz reflexões para ele que ele compreenda sobre a autorresponsabilidade que ele tem diante das atitudes que ele tem para com o próximo e para com ele mesmo. Mas não é sugestível, a gente não traz ali uma correção ao comportamento. A gente ensina ele de uma forma que ele consiga elaborar o que ele sente, né? Para depois ele ter aquele estalo de dizer, poxa, eu estava funcionando dessa maneira aqui, mas isso não nasceu aqui. Isso nasceu naquela estrutura que eu fui ensinada lá pelo papai e pela mamãe, quando dizia assim, você só vai no parquinho se você é isso, você só vai isso, se você é aquilo. Então, essas barganhas vai nos ensinando na vida adulta a como cobrar. Você tem que ser merecedor. Então, a psicanálise ela vai lá na raiz, ela não trabalha só o comportamento. Aonde você aprendeu a ser assim. Uhum. Você entende? Sim, eu entendi. E assim, tem esse comportamento, né, que você comentou a respeito da pessoa culpar o terceiro, né? Não, a ex, né, tal, enfim. Mas e quando a pessoa. Qual que é a explicação de quando a pessoa entra numa espiral que ela não busca nela a culpa, enfim, nem no outro. E sim um terceiro para justificar, no caso de uma amante, né? Então, sei lá, vamos imaginar que um marido arrumou um amante, aí a mulher vai lá se tratar, a esposa, e aí ela fala assim, não, é que ele arrumou ela, e aí começa a colocar a culpa na mulher, e é a mulher que é a culpada, então não é mais ela, não é ele, então não são os que estão envolvidos na relação. Aí passa a culpar um terceiro. E aí como que fica essa compreensão? Eu acredito que essa questão da terceirização da culpa, ela já é muito internalizada dentro de nós. Nós crescemos muito com isso, né? Nós vemos lá no Gênesis essa história acontecendo, né? Quando a gente vê Adão e Eva ali naquela estrutura e quando Deus vem, ele fala, não, foi a mulher que tu me deu. Então,
nós já temos essa questão. Você pode ver uma criança, ela já tem essa questão de esconder o brinquedo, de culpar o irmão. Nós temos essa estrutura e às vezes ela também é potencializada dentro da nossa infância, quando a gente não recebe dos nossos pais os limites de autorresponsabilidade. Então a gente cresce culpando todo mundo. E aí quando a gente vai para a inteligência emocional, a gente entende que o princípio da inteligência emocional é parar de culpar. A culpa sempre tem que ser minha. Se a pessoa me trata mal é porque eu permito. Se a pessoa me trai e eu continuo com ela é porque eu permito. Então aí a gente traz essa autorresponsabilidade para nós, né? Mas é uma estrutura que a gente carrega desde a infância. E assim, acho que até para quem acompanha é mais agnóstico, não tem uma fé, né, uma conexão espiritual, tem até uma explicação genética para isso que eu estava vendo esses dias, que fala assim, por que que o cavalo ele é, vamos dizer, domesticado, né? Você consegue montar nele e tudo mais, e uma zebra que é, vamos dizer que assim, é prima ali do cavalo, enfim, você não consegue. E aí a justificativa é a evolução genética, porque há milhares, né, de anos, há dezenas de milhares, você já vai domesticando o cavalo e já vai adaptando. E essa carga genética vai passando de geração em geração, onde qualquer cruzamento de cavalo que vai dar um filhote, ele já nasce com a predisposição de receber alguém para montá-lo, diferente da zebra. Então, para quem não quer ligar muito a questão espiritual, não, tudo bem. Então, é uma carga genética que você já carrega de outras e outras gerações, né? Isso é verdade. E a gente também tem isso na questão da dependência química, né? Pais que são dependentes químicos já produzem, né? Então, você já vê essa carga geracional, né, biológica sendo passada também. Mas o que você falou, além do comportamento, né? Porque a gente também tem essa questão de dizer que existe uma hereditariedade espiritual. Eu acredito mais numa hereditariedade comportamental. Como que teu pai resolvia as questões é como você vai resolver. Se na tua casa era uma casa de atritos, você nunca vai conseguir resolver um problema com tranquilidade, né? Eu sempre falo, o cérebro, ele não é tão inteligente, ele só é capaz de fazer associações. Se eu falar para você agora, Alexandre, pensa no animal quixá. Você conseguiu pensar? Não. Você não conhece ele. É, agora, se eu falar, pensa na vaca. Então, quando você está diante do conflito, brigando com a namorada, com a esposa, você acha que você vai ter condições de conversar com ela diferente de como teu pai e tua mãe te tratavam? Então, a infância é um solo que a gente anda pro resto da nossa vida. A gente pisa nela. E aí, somos nós adultos capazes de mudar essa forma. Aí a gente vai através de livro, a gente vai para terapia, a gente conhece um casamento que é diferente do casamento do pai, né? Eu lembro que quando eu descobri o que era amizade, eu fiquei perplexa. Eu tive uma vida inteira amizades muito tóxicas. E aí, quando eu encontro uma amiga que era carinhosa, que era saudável, às vezes eu brigava, falava coisas pra ela e ela dizia assim pra mim, eu vou continuar te amando, não tem por que você me tratar assim. Eu não venho desse universo, então era muito difícil eu encontrar isso. Da mesma forma acontece com as mulheres. Quantos relacionamentos a gente tá ali repetindo padrões que a gente encontrou dentro de casa? Pais que eram abusivos, pai que gritavam com mãe, pai que não deixava aquela mulher crescer, se autodesenvolver, que mandava na roupa, que mandava no cabelo, que mandava em tudo. E automaticamente, o que acontece? Isso é uma estrutura que foi feita ao longo dos anos. Na infância, ela aprendeu que aquela outra pessoa existia e ela acabava ficando aqui. Se desse, ela existia. Então, hoje, eu tenho um trabalho voltado para exatamente isso, para tirar essas crenças que nós vamos internalizando e criando uma nova proposta de saber que fora do que a gente acredita, existe uma nova oportunidade, existe uma nova maneira de resolver aquele problema. É igual aquela receita de bolo, vovó sempre fez assim, então eu faço assim. Mas talvez se eu acrescentasse uma canela, se eu mudasse o açúcar cristal para o mascavo. Então, a gente precisa aprender a pensar fora da caixa, né? A pensar de forma diferente. Mas a nossa estrutura psíquica, ela não gera para isso. Nosso cérebro, ele quer economizar energia, então ele só quer resolver conforme já está aqui internalizado. Isso foi muito diferente para mim.
Fez muita diferença compreender como que a nossa estrutura ela vai se consolidando. E a psicanálise é exatamente isso. Ela é uma abordagem de desconstrução. Você imagina você chegar aqui e dizer assim, hoje você está aqui apresentando esse podcast, pode ser que numa análise eu diga para você, Alexandre, mas o teu sonho não era ser apresentador de podcast ou ser dono de um estúdio. Não, Keilane, isso sempre foi meu sonho. Não, talvez foi um trauma. Alguém que disse que tu não era capaz na tua escola de apresentar um trabalho lá na frente e você disse não, eu sou capaz sim. Por aquela dor, você está vivendo algo que talvez não seja o teu propósito. Quantas pessoas você chega lá no futuro e faz uma transição de carreira? Então, é essas grandes questões que a psicanálise traz. Ela acaba te desconstruindo para entender realmente se você está onde você gostaria de estar. Sim. E assim, Kay, e essa questão da autovalidação? Por que as pessoas têm esse comportamento de tanto se autoafirmarem e como pode mudar isso? A gente chama dentro da psicanálise, né? A gente fala ali que existe 3 viés, que é o ego, o superego e o id. O id é aquele descontrolado. Vamos dizer lá vamos dizer que é o diabinho. Aí depois você vai crescendo e você vai estruturando o teu superego. E o teu superego ele vai sendo formado pelo teu pai e pela tua mãe. Aí ele vai dizendo o que tu pode, o que tu não pode, o que é certo, o que é errado. E o teu ego, ele fica dentro desse meio. Você tá entendendo? Ele não sabe se ele vai pra cá, ele não sabe se ele vai pra cá. E aí ele fica tentando decidir. E aí nascem as angústias, né? Que é essa falta de segurança para tomar decisões diante dessas duas questões. E aí o que acontece? Quando você teve uma infância onde você foi muito... Ai, você era tão lindinho. Você é maravilhoso. Você nunca recebeu não. Aí você cresce se sentindo que você ainda continua sendo aquele rei. Por quê? Porque não recebeu alguns limites que você deveria ter recebido lá na tua infância. Ou você cresceu, alguém te dizendo que você não era nada, que você não ia dar pra nada, que você não vale pra nada, que você não presta pra nada. E aí, quando tu cresce, tu não acredita em você. Você não vê potencialidade dentro de você. E, mais uma vez, a gente está falando aqui de uma estrutura que foi criada dentro da infância. E aí, as pessoas chamam isso de, a pessoa é egocêntrica, né? E a gente vai falar que na psicanálise, o narcisismo, ele é importante. Se amar é importante. O que não pode é você se amar em demasia, né? E aí é isso que acontece no mundo de hoje. As pessoas elas estão se amando tanto que elas estão deixando de amar quem estão à frente delas. Entendi. Mas e essa questão de narcisista, como que ela funciona em saber parametrizar de forma adequada, né? Porque senão vira igual o TDAH, que todo mundo tem, né? Vira um negócio universal. E os comportamentos, eles realmente são específicos, mas se você analisar de forma fria, grande parte dos Todo seres mundo humanos, quiçá todos, eles têm comportamentos narcisistas. Sim. E aí, como que você mede de fato para saber se aquela pessoa de fato é um narcisista ou ele tem alguns comportamentos pequenos como qualquer um? Porque vai muito do que eu quero ver, né? O Sim. que eu quiser ver, eu vou enxergar naquela pessoa. Sim. É como eu te falei, a estrutura narcísica ela é importante para todos nós, porque nós temos que aprender a se amar. E aí, quando você vê uma pessoa que não se ama também, que não se valoriza, que não cuida de si, ela também se perdeu ali dentro dessa estrutura, né? Dentro dessa criação. E aí, o que acontece? A psicanálise, ela não vem diagnosticar. Nós não diagnosticamos. Nós só cuidamos de toda essa estrutura que a pessoa está trazendo. Mas na análise a gente consegue entender pelo que a pessoa traz. E aí a gente vai ver ele uma pessoa totalmente controladora, uma pessoa que se ama, que sempre se coloca em primeiro lugar e prejudica quem está dentro do ambiente dela. As pessoas começam a viver em função dela. E, na verdade, você só tem valor se você tiver serventia. Quando você não tem serventia, você acaba para aquela pessoa sendo nada. E aí você se torna alguém descartável. E aí, dentro da clínica, a gente faz essas intervenções. A gente traz exatamente esses pensamentos, né, de análise dentro do que ele traz e esse comportamento aqui. O que você acha desse comportamento? Por que você está funcionando? Só que aí, quando a gente vai fazer essa análise profunda, a gente vê essa estrutura, né, que foi feita, que ela não teve uma adequação dentro de quando ele estava estruturando o narcisismo dentro dele. E aí é nisso que a gente trabalha. Mas
é muito difícil a gente encontrar alguém que vá para análise, que realmente deseje ter essa transformação. Sim. Quando a gente vê um narcisista, ele sempre está certo. E dentro da análise, eu já tive um paciente assim, ele quer mandar em tudo. Ele quer mandar no horário, ele quer mandar na hora que começa, ele quer mandar na hora que termina. Às vezes ele te agride com uma palavra, porque ele quer saber se tu vai se sentir humilhado, se ele vai alcançar o objetivo dele. Então, é nesse viés que a gente vai identificando essas pessoas que não tiveram ali bem uma estrutura psíquica bem formada, né? E é por isso que se tornam adultos. Assim, como a gente está vivendo um tempo onde os pais e as mães, eles estão tendo medo de ser odiado por seus filhos, e aí isso complica, né? Porque aí o limite não está sendo dado, os cortes que é preciso não estão sendo dados, e aí a pessoa está... Então, eles estão formando filhos narcisistas, futuros narcisistas. Sim. Mas, de fato, eu tenho uma percepção que tem muita gente. Eu não sei estatisticamente como seria, mas não é difícil a gente cruzar pessoas no nosso caminho que tenham esses tipos de comportamento. E aí você tendo a clareza, né, das características que o narcisista tem, fica mais fácil para você identificar e lidar com aquela situação de uma forma totalmente diferente. Porque aí você já lida sabendo que aquela pessoa tem, para não falar usar uma palavra adequada, ela tem uma disfunção, né, com a personalidade dela e tudo mais. Mas assim, e os casos de acusação que acontecem sem ser de fato? Por exemplo, de 10 pessoas que você atende que, sei lá, fala de um marido narcisista ou de uma mulher narcisista, quantos de fato são e quantos não são? Sabe? É só uma imputação ali por alguns comportamentos similares ou por, às vezes, narcisismo até da pessoa que acusa, né? Que aí depois eu entro nesse ponto, né? Que muitas vezes o que a gente vê no outro é o que nós somos, né? Um espelho, né? Exatamente, é o espelho. Acontece muito, Alexandre. Eu tive uma paciente que ela chegou dizendo que o marido dela era narcisista, que ela estava com a cabeça dela, sabe, muito bagunçada, que ela precisava se organizar. E aí você tem que ter muita calma para entender como é que aquela pessoa está funcionando. Certo. E aí você vai vendo que, por exemplo, ela tomava remédios, começou a ter a fuga nos remédios. Então, ela não ia no psiquiatra, ninguém medicou, e ela tomava medicação. Certo. E ela tomava medicação, se chateava com ele, queria sair, ele dizia, não, me dá a chave do carro, que eu não vou deixar você sair assim. Aí ela dizia que ela estava em cárcere privado, e ela dizia que ele era um narcisista. E aí, quando eu converso, né, fiz a terapia, em um momento eu falei, eu quero conversar com teu esposo, mas vamos entender o que está acontecendo, né? E aí, quando chega ali, a gente entende que é o inconsciente com outro inconsciente. Ela se comportava como a mãe e ele estava ali tentando cuidar dessa mãe. E aí bagunça tudo, porque o amor para nós é neurótico. A gente nunca vai se envolver com aquilo que não é conhecido. A gente quer dar uma história feliz para nossa história. Então a gente se envolve com alguém e aí a gente quer, às vezes, salvar aquela criança que nunca foi salva, que está em nós, né? Às vezes a gente não se impõe e aí a gente fala que o outro que tem um temperamento mais dominante, né, um temperamento mais colérico, que é mais a resultados. Aí a gente começa a culpar o outro, sendo que a gente não enxerga também quem nós somos dentro dessa estrutura. Então, acontece muito. O que você falou é real. Todo mundo tem traços narcisistas, porque nós nos amamos. O que não pode é a gente ser de uma forma patológica, né, onde as pessoas já... Nossa, o outro não existe. E aí eu acho que o narcisista, ele é aquele que não deixa o outro existir definitivamente. E quando os dois estão juntos, aí deve ser um caos, né? Eu acredito que eu nunca conheci, né? Na verdade, eu acredito que deve porque ser não um atrai, caos. naturalmente acaba não vai atraindo. atrair, porque o narcisista, ele atrai mais o borderline, né? Aquele que vai amar ele, que vai venerar ele, que vai dizer que ele é maravilhoso, que vai deixar a vida pra viver a vida dele. É desses que ele procura. Você tá entendendo? Ele não vai procurar um narcisista, porque aí vai bater um com o outro. Não vai funcionar. Não vai ele, funcionar. Não curti, não Exatamente. deu química, tal, a química foi essa. E essa questão do que nós vemos no outro, como que a gente consegue traçar uma linha de limite em a gente, de fato, ver o que o outro é, ou, às vezes, estarmos vendo nele aquilo que nós somos, né? Tem duas questões aí, né? Tem a gente olhar o que a gente é
Isso a gente fala um pouco de projeção, a gente fala de neurônio espelho, é o que a gente olha no outro, é o que existe em nós, aquilo que incomoda no outro, na verdade é algo que está maquiado dentro de nós que perturba. Mas também tem a expectativa, que nós também idealizamos. E a gente vê isso muito quando o casal começa a namorar, né? E ele se apaixona, e eu começo a enxergar que aquela pessoa é linda, né? O cara tá mandando um oi, ela já tá dizendo, ai, a gente vai casar, e ela começa a idealizar um monte de coisa. Então, isso também é uma estrutura que a gente começa a olhar para dentro de nós e dizer, opa, pera lá, preciso cuidar de enxergar o outro realmente como ele é, e não enxergar através da minha perspectiva também. Porque aquilo que incomoda no outro é algo que precisa trabalhar dentro de nós. Porque se incomoda no outro, algo dentro de nós existe. Tem aquela velha história que a gente olha para alguém e diz assim, que fulano é isso, isso, isso e aquilo. Porque você só enxerga no outro aquilo que tem dentro de você. E às vezes eu posso falar dessa mesma forma para você e você dizer, não, eu não enxergo isso. Porque tá dentro de mim. Eu vejo, por exemplo, nos meus traços, né? Falar em si. Eu venho de uma educação, né? De uma casa que não tinha muitas regras, não tinha organização, não tinha comprometimento com o horário, tinham vários problemas. E eu vivo uma vida administrando isso, né? E de não repetir esse comportamento. E aí, para tratar isso e mudar, eu me adaptei para um perfil sistemático. Então, me adaptei para uma pessoa extremamente sistemática. Então, eu sou o oposto daquilo, né? Porque, naturalmente, é isso que acontece, né? Ou a gente copia, ou a gente se opõe, né? Eu não bebo porque meu pai era alcoólatra. Ou sou alcoólatra igual meu pai. É mais ou menos assim os comportamentos, né? Exatamente. E aí, o que acontece? E aí, eu administro assim. Só que aí, eu virei o chatão na vida de todo mundo, né? Porque eu sou o cara sistemático. Então, quando eu vejo alguém que não está tendo algum tipo de comportamento adequado, comprometido, com horário, com responsabilidade ou coisas do tipo que eu vi, e se eu tenho familiaridade com essa pessoa, eu começo a espremer essa pessoa para tentar educá-la, e aí virou um vício, né? Tanto de que as coisas funcionem dessa forma, quanto ser sistemático quanto a isso. E aí, o quão isso é um defeito, ou qual seria o caminho certo que eu deveria seguir, não mudar isso não sendo sistemático, mudar de uma forma mais saudável? Na verdade, eu vejo que é uma dor, né, Alexandre? Porque aquilo que a gente quer mudar no outro é porque dói na gente. É não aceitação de quem a pessoa é. Então, isso você acabou falando, isso vem da tua infância. Isso vem de algum momento onde você perdeu um jogo de futebol porque alguém se atrasou, porque você perdeu uma prova, porque alguém não conseguiu te levar no horário. E isso potencializa muito dentro da gente. E às vezes a gente acha que não, tá lá na infância. Não, isso tá reverberando até hoje. E aí, quando hoje, em situações simples que acontece, o teu inconsciente vem com essa dor. E aí você se irrita, como é que a pessoa não se organiza, como é que a pessoa é irresponsável, por que ela não faz como deveria ter sido feito. Quando você consegue ajudar essa pessoa, é legal. E aí eu venho de um movimento muito legal. Eu tenho um ensino que eu trouxe para minha vida, porque eu era muito parecida com você. Eu queria consertar o mundo e as pessoas. Então, hoje, primeiro, eu ajudo quem quer ser ajudado, eu ajudo as pessoas que eu tenho competência para ajudar, porque tem isso. Porque às vezes a gente quer ajudar alguém que a gente não tem competência para ajudar. E quando realmente eu estou disposta a entrar naquele problema. Sabe aquela história do cartão de crédito do amigo? Tu tinha 5 mil de limite, o teu amigo chegou para você e disse assim, Alexandre, tô precisando de 5 mil reais. Aí tu com pena do amigo, tá aqui os 5 mil. Ele falou, não, eu te pago dia 5. Chegou dia 5 do outro mês, do outro mês, do outro mês, e ele não te pagou. E automaticamente, o que aconteceu? Você precisou. Então você não tinha competência para ajudar. Você tá entendendo? Então, essa questão tem que ser muito dentro da gente. Então, ajude quem quer ser ajudado. Ajude quando você tem competência para ajudar. E entenda se você quer entrar no problema da pessoa. Não, eu falo isso quando a gente tem mais a proximidade, né? Porque aí quando não são pessoas tão próximas a mim, ou que, vamos dizer que não tem aquela, assim, não tem aquela ligação por toda a vida, aí eu já consigo mais abrir mão e aceitar, e não cobro das pessoas coisas parecidas, mas aqueles que estão ao meu redor, eu tenho esse comportamento e virei o cara sistemático para poder tratar isso e tentar quebrar esse comportamento. Sim. Né? E tudo mais, né? E isso aí é muito importante. Por exemplo, meu esposo, ele é fleumático.
Hum. Meu esposo é aquele homem que ele faz tudo devagar, no tempo dele, ele é analítico. E eu não, eu sou mulher enérgica, eu quero as coisas feitas assim, tal, e faço acontecer. E por muito tempo, e nós temos isso, nós dominamos o nosso espaço conforme nós somos. Tenho certeza que se eu perguntar da tua namorada como que o Alexandre domina, exatamente ela vai dizer isso. Eu busco fazer as coisas certinho no horário, porque eu sei que ele vai reclamar. É como você domina o ambiente. Era a mesma coisa eu. Ai, eles vão fazer logo as coisas dentro de casa, porque senão a Keilane vai ficar chateada, ela vai falar, ela vai ficar de cara feia. E já o meu esposo já me domina como? Ah, eu vou logo fazer, porque se eu não fizer agora, eu não vou ter agora o resultado. Então, a gente fica nesses dois pontos, né? Não, os dois pontos que eu sofro. Um é o controlador, que quer fazer tudo, né? Ah, se eu quiser bem feito ou certo, eu vou fazer. Ou no horário, enfim, eu vou fazer. Aí, beleza, esse é um. Aí, quando eu não quero ser esse, é eu que cobra. Só que aí, se a pessoa faz só por você reclamar, aí você fica mal também. Que você fala, Sim. pô, não queria ser um pé no saco, né? Eu queria, na verdade, que ela entendesse, o terceiro entendesse, né? Essa pessoa entendesse o quanto isso é importante, né? E aí você fica, aí eu fico entre a cruz e a espada, né? E aí e lutando contra aquela criança interior, né? Aquela criança que não foi tratada, que era esquecida, que era atrasado, que ia correndo pra perua, coisas do tipo, que não entrava dentro da sala de aula, sabe? Tipo, que é isso mesmo. Com isso, né? E aí eu fui tratar isso na terapia. Porque eu já estava há 6 anos com meu marido e um dia minha terapeuta disse pra mim. Aí a gente vai lá pra filosofia estoica, né? Aquilo que você não consegue mudar... Tá resolvido já. Tá resolvido. Uhum. Então, o que acontece? Ela chegou pra mim, você tá há 6 anos com ele, você conseguiu mudar a questão do horário? Não, então eu continuo chegando atrasada nos cultos, eu continuo chegando atrasada dos meus compromissos. Quando é muito importante pra mim, eu pego o Uber, eu me viro, eu vou, eu faço acontecer e eu não tenho mais aquela carga de briga. Porque antigamente era um inferno, virava uma briga muito grande. E hoje não. Hoje eu me resolvo, entendo que ele é assim. Agora já tem 11 anos. Não mudou. Não mudou. Continua sendo do mesmo jeito. Quem mudou fui eu. Tenho paz, faço as coisas acontecer e não cobro mais. No tempo dele, ele vai ter os confrontos dele. Eu tenho algumas frases que eu carrego e eu gostaria de saber de você se elas têm respaldo técnico. Isso. Assim, eu falo assim que ninguém muda ninguém. É um fato isso daí? Ninguém muda ninguém? Ninguém muda ninguém e você vai endoidecer, enlouquecer. Falando, achando que por argumentação você vai conseguir mudar a pessoa, mas não muda. O que você pode é motivar, né? É igual a gente faz com o cavalo. A gente não consegue dizer, cavalo, vai ali beber água, mas a gente sentar em cima dele, ó. E fazer ele rodar, e daqui a pouco ele vai sentir sede. Então, quando você quiser ajustar o seu marido, é só você subir em cima dele, acabar com ele. É dando as estratégias. Você tá entendendo? Desgastando ele. E aí a gente vai aprendendo a ter habilidades de ser sugestivo pra pessoa. Entendi. Você tá entendendo? Então... De você ir ajudando. Por exemplo, às vezes eu tenho um compromisso, tipo, o dia que eu vou fazer uma palestra. Então, como eu sei que ele vai... Ele tem um problema com o horário, o que eu faço? Eu já passo o ternozinho, eu já deixo as coisas organizadas. Quando ele chega, eu falo, você tem 15 minutos para tomar banho, não é 40. Você tá entendendo? E aí eu vou ajustando o horário deles, mas não dá para ser babá todo dia. E aí, como não dá para ser babá todo dia, cada um se vira. Não, e aí também se vai demais, inverte a posição e tudo mais. Exatamente. E tem outra que eu li no livro de um escritor chamado Tio Heavy Ecker, que ele falava que do jeito que a gente faz uma coisa na vida, nós fazemos todas as outras. É verdade? Eu acredito que sim, desde que a gente ainda esteja vivendo no nosso inconsciente. Eu acho que a consciência, Alexandra, ela muda quem nós somos. Se eu entendo que aquilo me machucou, eu não vou fazer. Só que nem sempre é assim. Inconscientemente a gente acaba repetindo. Só que quando você vê que você está tendo essa atitude, você consegue o quê? Ter consciência de mudança. Por isso que eu digo assim, quando eu venho do movimento coach, eu via que muitas coisas as pessoas diziam, mude seu comportamento, mude a sua forma de pensar. É tão fácil falar, mas agir era diferente. Tô aqui no trânsito, alguém me fecha. Tem um temperamento colérico, o que eu quero fazer? Descer do carro e ir para a via de fato.
Esse é meu temperamento, essa é a minha personalidade. Mas como controlar isso aqui? É muito fácil eu chegar pra você e falar, não briga, não faz. Não, mas eu tenho que entender de onde veio essa raiva. Essa raiva está impulsionada a alguém. Alguém me fez raiva. Essa fúria está dentro de mim. Então, quando o autoconhecimento chega, eu ressignifico lá no meu passado, eu costumo ter uma vida diferente hoje. E eu digo que isso é capaz porque eu vivi isso. Você tá entendendo? Eu vivi isso na minha história. Tem gente que fala pra mim, nossa, como você mudou, como você é outra pessoa, porque eu era totalmente reativa. Meu cérebro tava ali no reptiliano. Ação e reação, ação e reação, ação e reação. E hoje não. Hoje eu paro, eu penso, eu analiso e me posiciono. Uhum. E hoje me posiciono de uma forma correta. Porque às vezes a gente quer se posicionar gritando, porque você tem que entender, a gente quer enfiar na cabeça. Não. Hoje me posiciono de uma forma tranquila. E às vezes a forma tranquila é botar uma noite no meio. Você tá Entendi. entendendo? Deixar para o outro dia. Então, tem coisas assim que a gente vai aprendendo, se conhecendo. Mas tem a agressividade da fala mansa também, né? Claro! Essa é perigosa, Essa é né? perigosa. O dissimulado, né? A gente vê Sim, bastante no Big Brother, essas aí, né? Que desestabiliza a pessoa, né? E ele fala, verdade. nossa, por que você tá É. agindo assim, né? E Isso é essa, perigoso, e né, essa é a também. pessoa manipuladora, né? Essa é perigosa. Que, na Mas verdade, todos nós somos, né? todo mundo tem essa. Quando você entende esse game, né? Fica muito mais Sim, fácil, é né? mais Que fácil. você consegue desarmar muito mais falando de forma mansa, né? Porque quando você grita, você perde totalmente a A razão razão para todos, para né? E todos. até para a pessoa. A pessoa começa a duvidar de si mesma, né? Sim, Né? é verdade. Né? E tudo mais, né? Assim, a questão da dor. Eu tenho lembrei de outra frase, eu tô aqui lembrando das frases para validar que eu carrego elas na minha vida. Eu falo que não existe ferramenta, e isso é problema de crença, é um problema que pode gerar até uma crença, mas eu vou até refletir sobre isso. Mas o seguinte, não existe ferramenta mais poderosa para te ensinar algo, para você aprender, do que a dor. Qual é o risco disso trafegar pelo limite, né, né, de forma saudável, ou virar uma crença, que aí eu tenho que sofrer para conseguir aprender, e não é uma verdade. Mas eu vejo que, assim, parece que quando eu olho para pessoas de modo geral, para minha vida e para a vida de outras pessoas, parece que quando elas passam por uma grande dor, aí vem uma grande mudança. É. Na verdade, Alexandre, eu não acredito na totalidade dessa frase. Hum, Porque eu aprendi muitas coisas pelo exemplo de alguém, sabe? Não por uma dor que eu vivi. Eu acho que a dor, ela não ensina. Senão a gente não repetia tantas vezes. Tem gente que repete dores muitas vezes. E tem gente que tem a expertise de dizer, cara, isso aqui não vai mais fazer parte da minha vida. Então eu não consigo dizer assim que ela é uma frase totalmente certa. Porque se eu te perguntar em algum momento quantas coisas tu já repetiu na tua vida? Quantas vezes tu já foi maltratado por alguém, mas mesmo assim tu continuou? Quantas vezes tu teve um chefe que foi chato, que te esculhambou um monte de vezes, falou quantas coisas pra ti e tu dizia, cara, a próxima vez que esse cara falar assim comigo, ele vai ver. E quando chegava a próxima vez, tu não tinha atitude. Então tu não aprende. Eu não acredito que seja a dor que vai me ensinar. Eu acredito que a inteligência, ela tá muito baseada nisso. É o quanto a tua vida consegue me ensinar, o quanto o teu exemplo de vida consegue me ensinar. Eu quis construir uma família. Foi por uma dor, por eu nunca ter tido uma família de pai, mãe, a família convencional que a gente chama hoje, né? Mas eu sempre falei, eu quero construir minha família, eu quero ter filhos saudáveis, eu quero ter um ambiente. Só que teve coisas que eu repeti de mamãe. Teve coisas que eu repeti e é inevitável. Coisas que me doeram muito. Por quê? Porque o meu inconsciente não está tratado. Aquilo que eu fui traumatizada, em algum momento eu vou trazer para a vida de alguém. Então, eu acredito que tem a dor que ensina, mas também tem os conselhos, os exemplos que ensinam também. entendi. É, uma forma de administrar. Eu tenho uma percepção que, pelo menos na minha vida, ela não ensinou naquele momento da dor. Mas anos mais tarde, amadureceu dentro de mim e eu lembro disso e eu vejo quanto isso foi importante para mudar os comportamentos. Até em coisas relacionadas ao excesso de ousadia, o excesso de risco, o excesso de invencibilidade. E isso, naturalmente, você toma risco e tomando risco, às vezes acontecem algumas consequências. E aí isso me fez ser um cara mais
pé no chão, mais seguro, mais tranquilo, não comprar outros isso. E eu consigo afirmar tranquilamente pra você que foi a dor pra mim. Porque aí eu falei, Sim. não, isso eu não quero passar de novo. A minha vontade de ganhar é gigante, mas o que eu tô disposto a perder, eu não tô disposto a perder tanto. Então eu não quero passar por isso novamente. E aí isso me fez colocar os pés mais no chão. Pra mim funcionou assim, mas aí pode ser um funcionamento personalizado, então uma ressignificação minha. Pode ser algo que você carregue dentro de você. E isso vem muito da pessoa que é muito sozinha. Talvez na tua infância você foi um garoto muito sozinho, onde você Uhum. teve que tomar as tuas decisões, onde você teve que aprender com você mesmo, onde você não tinha o amparo de alguém para te dizer faz assim, faz assado. Então isso vem muito do e eu te vejo, quando você fala, eu me vejo muito porque eu tive essa infância. Uhum. Essa infância de, eu tive um problema, a menina na escola quer me bater. Eu não chamava minha mãe, eu tinha que resolver aquilo. Ou eu ia ser amiga dela, eu ia pedir desculpa, eu ia ficar na diretoria, eu ia me esconder. Então, eu tinha que resolver os meus problemas. E automaticamente, quando eu chego na vida adulta, a dor que acontece é muito rápida para eu ressignificar. Eu aprendo muito rápido com ela, mas eu também aprendo muito com os exemplos que eu não devo seguir, com as histórias de alguém que conseguiu, que avançou, né? Então, tem esse paradoxo, sabe? A mulher é brava mesmo, que eu chorei. A mulher me desmontou, né? A mulher é brava mesmo, hein? Ó. Tem um QR Code da mulher na tela. Que a galera precisa falar com ela. Muito bom mesmo. Não sei, ela sente de uma forma diferente, hein? E eu que eu sou durão, hein? Sou sensível também, mas sei ser durão quando trato o assunto, mas foi muito assertivo e eu acho que eu não falei dessas coisas, então você leu os sinais mesmo, parabéns. É, e a fé e a psicanálise juntas, como que elas atuam? Então, meu maior sonho, Alexandre, era cuidar de pessoas. Então, quando eu termino o ensino médio, eu queria ser psicóloga, mas eu cresci num ambiente cristão. E a pessoa chega para mim e diz assim: se você fizer psicologia, você vai desacreditar de Deus. E eu fiquei com tanto medo de desacreditar daquele Deus que eu não fiz psicologia. E aí eu fui para a área de gestão de pessoas, só que eu sempre voltei para esse lugar. E aí, quando eu comecei a fazer comecei a fazer terapia, eu tinha 22 anos por conta de um apagão que eu tive. Eu tive uma depressão pós-parto e eu apaguei e fui pro hospital, aí comecei a ser acompanhada com um psiquiatra, aquela coisa toda. E aí eu fiz terapia uma vida inteira, só que eu achava que terapia era terapia. Eu não sabia que tinha várias vertentes, né? Várias. E aí o que que acontece? Eu fiz terapia muito tempo a TCC, peguei alta, depois eu fui para humanista. Mas eu sempre quis alguém para me escutar, eu sempre quis alguém para me ouvir, porque um dos meus problemas na infância era esse. Era o cala a boca, menina. Fala demais. Você tá entendendo? E aí eu tinha uma necessidade muito de falar. Eu lembro que minha mãe é dona de salão de beleza, e eu ia lá pro salão para tirar o esmalte da unha das clientes, e aí minha mãe falava: "Mulher, fala com a boca e trabalha com a mão", porque eu queria conversar olhando cara a cara, no olhar. E aí o que que acontecia? Quando eu cresço, e aí eu sempre falo, eu trabalho dentro da área de gestão de pessoas, mas eu sempre fui aquela pessoa acolhedora, aquela que ia inventar a cesta básica, o chá de bebê para fulana. Eu sempre enxerguei a dor das pessoas. E aí, quando eu me encontro, né, dentro dessa situação, chega um analista para mim que ele era psicanalista. Ele era psicanalista. E aí, dentro desses 6 anos que eu faço análise, muitas coisas na minha vida começaram realmente a ter sentido. Eu comecei a enxergar da onde nasceram alguns comportamentos que eu tinha. E isso trouxe toda a diferença. E aí eu falei, cara, eu preciso levar isso para outras pessoas. E aí foi quando eu comecei a trabalhar a estudar sobre como mentorear mulheres. E eu comecei a mentorear mulheres. E nessa mentoria a gente segue um livro. E esse livro é psicanalítico, toda a atividade dele é psicanalítica. E é dentro do ambiente da igreja. E aí, o que acontece? Eu vou buscar uma formação que fosse em psicanálise, que tivesse viés de fé. E aí, eu procurei um instituto, que é o Fazendo a Diferença, da Ângela Cirino, e me formei pelo instituto dela. E aí, depois, claro, fui me aprofundar na teoria, porque a gente acaba unindo, mas eu acho que elas dialogam super bem. Super, super, super bem. Por quê? Porque o Senhor quer exatamente isso de nós, que a gente seja um agente de transformação.
E quando eu consigo acessar a tua alma, quando eu consigo te acolher, quando eu consigo te amar, que foi o que eu encontrei dentro do meu set terapêutico, eu descobri que o que as pessoas precisam de verdade, Alexandre, é serem acolhidas e ouvidas. Porque foi isso que fez diferença na minha vida. Eu sempre falo que eu vou lançar um curso, o de escutatória, que a gente tem o de oratória, a gente tem... Mas o de escutatória a gente não aprende na nossa casa. Ouvir o que as pessoas querem dizer. E hoje eu quero ouvir não só o que tu tá falando na tua palavra, mas a tua alma, o que tu carrega aí dentro, quem tu é de verdade, sabe? E a psicanálise traz essa proposta, porque é o meu inconsciente trabalhando com o teu inconsciente, através daquilo que tu me entrega, eu consigo entender como é que tu tá funcionando. Então, a fé é isso, é acessar a alma. Então, eu acredito que elas vão sempre dialogar. Sim, com certeza. Eu acredito totalmente assim. E é até difícil de, às vezes, eu expressar. Eu tenho pessoas ao meu redor que são pessoas de muita fé e têm a sua religião e fui criado num lar assim. E as pessoas têm muita dificuldade de entender que tudo faz parte do todo, né? Sim. E elas separam, né, a espiritualidade, o racional, igual eu falei da questão genética, porque para mim isso se cruza. E quem diz que essa questão genética que vai passando não é a maldição hereditária que é dita, por exemplo, na Bíblia. Então, assim, as coisas eu acho que elas se cruzam e se conversam quando a gente paga. Para quem, né, divide de fé cristã e tudo mais, quando no livro de João, quando Jesus está indo ali já quase para ser pego pelos romanos, enfim, passar por todo aquele processo, e ele tem um tempo especial ali com os discípulos, e aí ele começa a explicar para eles e fazer algumas perguntas para, acho que, forçar a reflexão e falar que ele estava em Deus, Deus estava nele, e ele estava neles, para entender isso, dessa unificação, né, da matéria, enfim. Então, eu gosto muito de expressar a minha fé através das coisas da ciência, da física. Sim. Eu gosto bastante disso. E, como você falou, né, a respeito de estudar psicologia, e aí bloqueou por conta da fé, né? Já pensou se a gente fosse seguir tudo, né, que alguém expressou, né? Então, você não daria para estudar Freud sem dar um teco num pó, né? Porque fala que Freud gostava muito. É verdade. Não dá para discutir política se você seguir Platão e Sim. Sócrates, você vai ser antidemocrata, É verdade. porque eles criticavam muito a democracia. Então, uma coisa, você tem que extrair o que há de bom naquela, porque foram feitos por pessoas também com defeitos, com cicatrizes, com marcas, com traumas relacionados e tudo mais, né? E você falou, Alexandre, de Jesus. Eu falo que Jesus foi o primeiro psicanalista que existiu. Sim. Porque ele fazia perguntas. Apesar de ele já saber o que tu precisa, ele sempre te pergunta o que quer que eu te faça. Sim. E isso sempre é uma pergunta dentro do set terapêutico. Sabe? Quem é você? Sabe? O que você está buscando? E aí eu sempre falo sobre a vida abundante, né? A vida abundante que a Bíblia fala, ela está baseada no corpo, na alma e no espírito. Você consegue? Me diz se você consegue emagrecer orando. Só se você ficar todo tempo orando e não comendo. Aí você tem que adicionar o jejum. Não é isso? Só que é isso que eu falo. Não vale. Então, por quê? Quando a gente se converte, quem converte é o espírito. A alma, ela vai passar um processo da vida inteira, até Jesus voltar da promessa, né? Então, é nesse processo que a gente atua. Porque quantas pessoas que você conhece que têm visões, que são usadas por Deus, mas não conseguem lidar com a invalidação, não conseguem lidar com medo. E isso está dentro da estrutura da alma. Então, se você quer ter uma vida plena, cuida do corpo, cuida da alma, cuida do espírito, que aí sim você consegue desfrutar da vida abundante. Então, eu acho que essa é essa composição que vai fazer com que a gente viva uma vida mais de paz. Eu digo por mim, eu sempre cuidei da alma e eu sempre cuidei do espírito, mas eu odiava ir para academia. Detestava. E aí, quando eu entendi que isso fazia muito, muito, muito bem para mim, eu vou na força do ódio, mas eu vou. Entendendo que isso faz parte. Eu preciso ir
para cuidar dos hormônios que a atividade física gera para o meu Coisa corpo. de adulto, né? Adulto faz o que Exatamente. precisa ser feito, né? Criança faz o que quer, né? É Exatamente. totalmente diferente, né? E pra gente ir caminhando pro o nosso desfecho, mas assim, a vontade é passar horas e horas aqui a gente falando, mas tem uma interessante aí pra gente cruzar com a fé, né? Que é o seguinte, aí você falou a respeito da tua fé, algumas coisas eu acho que já dão alguns sinais claros, mas aí tem um outro ponto que também envolve um tipo de fé que fala sobre signo. E eu tenho uma impressão de que pessoas que nasceram em períodos parecidos, elas têm comportamentos similares. E a minha explicação, eu acredito que assim o criador do universo, né, a força criadora, quando ela criou, como ela tudo na natureza é padronizado, por que não as personalidades também não serem padronizadas? E aí existem as outras crenças, outras fés que vão materializando como signo. E aí, na sua experiência como um psicanalista, ou pode ser que você não dá liberdade para observar por esses olhos, mas se já deu essa liberdade, você já notou similaridade em pessoas de datas similares, anos próximos? Eu nunca me aprofundei ao estudo do zodíaco, né? Eu nunca tive essa busca por esse conhecimento. Mas o que você fala, ele tem sentido. Eu me deparo muito com, vamos dizer, as virginianas, né? Que seria eu, essa mulher mais voltada para o resultado, essa mulher mais enérgica, essa mulher mais metódica. Eu lembro que eu trabalhei com uma assistente e eu morria de rir, porque quando ela trazia os papéis para mim que não estavam na ordem, eu dizia, ó, ordem alfabética. Ó, isso aqui não tá padronizado. Ó, o clipezinho não é aqui, é aqui. Muito metódica, né? Então tem um pouco disso. E eu acho sim que existe uma relação. Mas eu nunca cheguei para me aprofundar, nunca estudei, nunca, não posso te dizer assim que eu tenha conhecimento para falar sobre isso. Mas eu vejo sim essa um pouquinho, né, vamos dizer assim, do que parece, né? Parecido, as pessoas são parecidas, né? Dentro desse contexto. Eu vejo ali, eu comparava muito meu irmão com o meu esposo. Aquela pessoa mais calma, que são os geminianos, né? Aliás, os leoninos, mais tranquilo. Mas é aquilo, é uma coisa que, né, para mim, eu não tenho, assim, nunca me aprofundei nesse estudo, então não consigo te dizer, assim, se tem alguma coisa. Mas Sim. dentro da psicanálise, os signos, eles não são estudados, né? Sim, tem uma outra, né? Não, com certeza, isso de fato, né? Eu queria ver a sua opinião pessoal, né? Da Kay mesmo, relacionado a isso, né? Se via essa similaridade. E outro ponto que eu acho também interessante, não sei se você já teve contato com isso, mas não, com essa expressão, sim, que é meu santo não bateu com o daquela pessoa. E aí eu tenho uma ideologia que eu acredito que é porque, na verdade, aquela pessoa tem comportamentos parecidos com alguém que te lascou em algum momento, né? Que não bateu em algum momento. Então, aí você vê alguns comportamentos que o corpo fala e dão esses sinais. A psicanálise fala a respeito disso também, do santo não bater, mas na verdade tem uma explicação técnica. Ela fala sobre essa questão, né? Tudo aquilo que a gente rejeita no outro é algo que foi feito uma projeção dentro de nós. E é basicamente o que você disse. É algo que a gente repudia por algo que a gente já viveu, que está dentro de nós, ou é algo que é dentro de nós que a gente gostaria de ter. Sabe aquele que detesta o homossexual, aquele que faz todas as bandeiras, aquele. Eu não sou gay, não. Já viu esse corte Entendeu? do querido finado Agnaldo Timóteo? Que o Felipe Campos, inclusive amigo nosso aqui, ele. Sabe o Felipe Campos? Sim. Ele falou que ele tava no programa da Luciana. Você lembra desse Eu corte, lembro, eu né? lembro Que ele desse fala. corte. Ele falou, não sou, não. E na verdade, hoje ele não tá aqui mais pra se defender, então a gente pode acusar. Não, mas de fato, ele era, mas você via um receio, né, de assumir a sexualidade, enfim, Sim. a orientação sexual que ele tinha e tudo mais, né? E isso também corre, então, percorre Sim. onde se fala da inveja? A psicanálise vai dizer que todo excesso esconde uma falta, né? Então, se excessivamente você se repudia aquilo, algo dentro de ti não está bem organizado. Então, a gente precisa olhar mais uma vez para dentro de nós, né? E identificar o que isso está falando para gente. Então, de vez você chamar a pessoa de invejosa
E aí ela vai se blindar, você manda ela se organizar, então. Não, a gente se organiza. Por que que eu olho para aquela pessoa e sinto inveja? Alguma coisa faltou dentro de mim. Não, mas aí tem um dado que é questionável, né? Que fizeram uma entrevista com uma amostra relativamente considerável de pessoas, perguntando se elas sentiu inveja ou se elas se sentiam invejadas, né? E assim, de cada 10, 8 falavam que se sentiam invejadas e 6 só sentiam inveja. E aí tinha um gap no meio, falava, "Ó, onde que estão essas pessoas que estão invejando, né? Parece que eu me sinto invejado, mas eu não sinto inveja do outro. E na verdade, eu acho que todo mundo tem o seu nível, né? Tem, todo mundo. Na verdade, eu acho que a inveja, Alexandre, ela tá mais voltada para não querer que o outro tenha. Eu acho que isso é diferente. Porque quando eu olho para ti e eu admiro algo, poxa, quero me vestir como ele, quero cortar meu cabelo como o dele. Não é uma inveja. Não, de forma Agora, quando eu alguma. digo assim, cara, ele tá ridículo, porque ele tá bonito, ele tá reluzente, cara, ele não pode ter essa camiseta. Eu acho que a inveja, ela tá mais voltada para essa malícia. Sabe? E faz mal, e a pessoa que só, assim, que apresenta, que expressa que sofre inveja, eu acho que uma autorreflexão é entender que isso faz mais mal pra pessoa que tá sentindo a inveja, não pra você que tá recebendo, né? Sim. Porque é uma coisa que tem que tratar de forma interna. E aquilo que você inveja é aquilo que tá faltando para você. Uhum. Você tá entendendo? Você tá desejando aquilo. E a psicanálise, ela vai falar sobre isso, sobre os nossos desejos e fantasias. Quantas coisas a gente carrega dentro de nós que é impossível levar para alguém, né? Que é loucura. E eu falo dentro do set terapêutico. Aqui não tem certo, aqui não tem errado. Aqui você pode ser quem você é, aqui você pode falar de tudo que você deseja, da maneira que você quiser, até as mais absurdas ao olhar do outro, não da tua analista. Sim. Né? Então, assim, é esse acolhimento que a gente precisa. Você tá entendendo? Porque Sim. como é que a gente vai tratar uma pessoa que chega ali e diz assim, cara, eu tenho desejo quando eu olho pra criança? Sim. Como é que você vai cuidar dessa pessoa? É complicado, hein? Você tá entendendo? Não dá pra Então, na minha percepção, já não dá pra. Aí já é uma questão política, né? Aí seria outra linha sua, né? Mas é uma pessoa que não dá pra conviver em sociedade. Sim, você tá entendendo? Mas você tem que saber tratar, porque se ela tá vindo pra pedir ajuda, é porque ela não tá conseguindo controlar algo que dentro dela é muito grande. Mas aí entra aquela questão que o meu direito ele acaba onde o seu começa, né? E aí, por mais que busque ajuda e ela tá em risco, então ela tem que se tratar, sei lá, até ter um diagnóstico positivo, onde tenha muita convicção que ela não vai invadir o direito do outro, né? Exatamente. Então, não que eu acho que não mereça tratamento, mas eu acho que já tem que caminhar para algum caminho de reclusão, sabe? Até para ela mesmo se Sim, proteger pra ela do se mal proteger, que ela pode que ela pode fazer. causar. E entre outras coisas mais, né? Bem, bem complexo, né? Isso mesmo. Keilane, é o seguinte, tem uma mensagem que você gostaria de deixar, que você gostaria de expressar, enfim? Então, eu só queria mais uma vez agradecer, porque gratidão, Alexandre, Sara, Suelen, é algo que eu aprendi a viver. Então, muito obrigada por esse momento, por esse espaço. A psicanálise, ela entrou na minha vida como um propósito, né? Hoje eu tenho muitos pacientes pro bono, porque não é só sobre ganhar, é sobre compartilhar, é sobre dividir. E aí, diante de todos esses índices, né, de saúde mental no nosso país, o meu recado é: se autoconheça, faça investimentos em você, viva para você, não para o outro, e exista, porque a gente só consegue ter uma vida plena quando a gente existe, quando realmente a gente se coloca, quando a gente realmente vive a vida que a gente deseja viver, sem depender de alguém. Então, autoconhecimento é tudo, autoconhecimento liberta e autoconhecimento faz a gente crescer cada vez mais. Muito bom, muito bom. E assim, se você quiser também chorar assim como eu chorei, e de uma forma muito mais profunda e um pouco mais privada do que a minha, né? Eu acho que a minha foi muito pública. É só você adicionar no Instagram, Keilane Coelho, PC. Vai aparecer aí na tela, isso, né? Lá Isso. estão os seus telefones de contato. No meio, também, o pessoal subiu o QR Code aí que a galera entra em contato diretamente com você. Quero agradecer por você ter dividido o seu tempo, vindo lá de Imagina. Rondônia, Prazer meu.
ter atravessado o Brasil para estar aqui conosco, né? Foi muito bom esse bate-papo, muito produtivo. Tenho certeza que vai contribuir na vida de muitas pessoas que estão aí conectadas conosco. E espero, de fato, ter a oportunidade de conversar mais com você em outra ocasião. Ter mais tempo para a gente poder falar um pouco mais e gravando, porque eu acho que fica ainda Legal. registrado, acho que tem muito, muito valor. E não tem dívida de gratidão, tá? Não vou te cobrar nada depois no Não, futuro, tranquilo, né? eu estou me Lembra aquele libertando. momento especial lá e tudo mais? Então, você me deve um favor. Me cura. Que legal, porque eu devolveria para você. Coloque sua autorresponsabilidade nisso. Muito bom, Kay. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer Obrigado é meu. por todos aí que nos acompanharam. Se não deixou o seu like, já deixa. Se já deixou, pelo amor de Deus, não vai clicar de novo e tirar o like aí. Nos vemos no próximo Cola Aqui.